Bem-vindos ao RaízCast, onde o entrevistador também é entrevistado. Estamos começando o 5º programa da nossa 2ª temporada, diretamente aqui do estúdio da Masper TV. Então, prepara o teu chimarrão ou aquele café e vem com a gente mergulhar em mais uma história inspiradora de empreendedorismo. RaízCast, com Rodrigo Correia. Patrocínio Desinservice, Evolution, Nutrisul, Cainelli, Malé e Multi10. Temporada nova, mas segue a mesma coisa, porque esse programa é muito raiz. Não sou eu quem apresenta o convidado. Quem se apresenta é o próprio convidado. Prazer estar contigo, Rodrigo. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Que bom estar aqui, que bom estar com a tua audiência. Bom, meu nome é Antônio da Luz, eu sou economista e tenho certeza que vai ser um belo bate-papo. É isso aí. Em primeiro lugar, eu quero te perguntar, como um cara inteligente de números hoje aí, da coordenação da Farsul, tu é natural da onde? Natural da onde? Pois é, somos conterrâneos, né? Sou natural de Quaraí, uma cidade pequena, agora famosa pela... Exportadoras de talento. É verdade. Até vou falar sobre isso. Agora tu me deu uma ideia de falar sobre... Vou te contar uma história quando eu cheguei aqui. Já pode contar. Agora, Quaraí está famosa pela bipolaridade, né? Porque tem sido a cidade mais fria no inverno e a cidade mais quente no verão. Pior que todo mundo, quando eu falo, é Quaraí, os caras dizem, pô, a cidade mais fria e mais quente, cara. É verdade. Exportadora de talentos, porque nós também, os mais fracos, saem, não aguentam ficar lá. Não aguenta o tranco, né? Não é mole. Mas sabe que, falando nisso, quando eu cheguei aqui, Rodrigo, em 1999, eu era um menino, recém tinha feito 18 anos, o presidente da Fiergs era um quaraense, o Renan Proença. E o presidente da Farsul, fazia 2 anos que tinha mudado, mas o anterior era o Hugo Paz, também quaraense. Ou seja, por um momento, por um ano ou 2... Quaraí dominava. Nós tivemos quaraenses presidindo a Federação das Indústrias e a Federação da Agricultura, né? 2 das 3 mais importantes federações empresariais do Estado. Então, mesmo sendo uma cidade pequena, mesmo sendo uma cidade afastada dos grandes centros, ela é uma cidade que criou muitas pessoas boas, né? Que vieram muito antes da gente. Trazer legados, né? Cortar o mato. Hoje é muito mais fácil passar nas estradas que os outros abriram, né? Então, realmente, Quaraí é uma cidade que nos privilegia com muita gente que veio antes da gente, que fez um trabalho muito bacana e nos abriu as portas, né? Aqui no programa já passou, eu de cabeça agora lembrando o Átila Bella, que é um advogado que está renomado hoje no Brasil pela questão de previdenciária. Eu não estou lembrando mais alguém, mas teve outra entrevista, Santa Maria, teve 2 quaraenses também que eu entrevistei, e tu vê que Quaraí, e é uma coisa muito... Quaraí chegou a ter 28 mil habitantes, né? Eu gravei isso. Hoje tem 22 mil, mas chegou a ter 28 mil. E qualquer lugar que tu anda, as pessoas sempre dizem assim, pá, aqui tem um de Quaraí, lá tem um de Quaraí. Tu vê o que sai, né? Eu acho que não tem a capacidade de manter, não tem como aumentar e ficar lá. Precisa as pessoas sair. A gente se força a sair, eu acho que quando quer estudar e sai de Quaraí, né? A explicação, na minha opinião, vai muito por aí. Sabe, Rodrigo, quando eu estudei o desenvolvimento econômico, enfim, é lógico que a gente sempre se volta para as raízes da gente, né? Aliás, por coincidência, o teu podcast tem esse nome, né, de raiz. A gente volta para as raízes da gente, a gente tenta entender a lógica da vida a partir das experiências da gente. Então, eu costumo dizer que eu sou um retirante, como tu também és. Como todas essas pessoas que nós citamos, elas não saíram de lá porque elas queriam. Elas saíram de lá porque elas precisavam. Porque precisavam. E pelas faltas que existem lá, de oportunidades, enfim, as pessoas... eu até brinco com meu filho, assim, brinco não, eu mostro para ele que... Quando eu tinha a idade dele, quando eu era, ou antes, ele já está com quase 17 anos, mas antes a gente sabia que tinha que ter que sair. A gente era criado sabendo que ia ter que sair. Era o foco. Então, isso era uma coisa, ao mesmo tempo que naturalizava, é uma coisa dolorosa. É uma coisa ruim tu saber que tu vai ter uma ruptura da casa dos teus pais, dos teus amigos, do ambiente que tu tem, que tu transita bem, que tu está acostumado, que tu tem confiança. Para cair numa cidade grande como Porto Alegre ou Santa Maria, que são
são as saídas principais, né? Quando eu saí, a maioria das pessoas iam para Santa Maria, eu não, vim direto para Porto Alegre. E a Foi gente... uma mudança que vocês tiveram da família naquela época ou não? Tu veio antes? Não. Teu pai mudou depois? Meu pai mudou bem depois. Eu fui o primeiro que saí, eu já saí com a ideia de fazer faculdade Isso que eu ia te perguntar, tu saiu do colégio e tu já tinha esse foco, você é economista, quer pegar números, não. O que era na... Eu sempre tive um gosto muito grande pela economia, mas isso é outra coisa que as cidades pequenas nos atrapalham, digamos assim, é o lado ruim, né, da simplicidade. A simplicidade é muito boa, a vida numa cidade pequena é muito boa, mas ela tem algumas coisas ruins para quem está no início da caminhada, porque tu deixa de enxergar muitas coisas. Quando eu disse para o meu pai e para minha mãe, lembro como se fosse outro, quando eu disse para o meu pai e para minha mãe que eu ia ser economista, eles me olharam assim com uma cara assim de decepção. Mas o que tu vai fazer? Aonde que tu vai trabalhar? Vai fazer o quê? Mas claro, porque o modelo mental deles funcionava a partir das experiências deles. Então, meu pai é veterinário, minha mãe é professora. Então, lá em Quaraí, tu é veterinário, tu é agrônomo, tu é médico, tu é advogado, um engenheiro deve ter uns 2 ou 3, e o contador, e deu. Então, eu não invento uma coisa dessa. Não, né? Tem como. Agora, é que eu não me formei para voltar, né? Eu me formei para ficar aqui em Porto Alegre. Então foi um processo, eu me descobri economista. E aí depois fui passar por todo o processo. A faculdade já foi economia? Sim, eu fiz Quando economia. fez o vestibular já foi para economia? Sim, eu fiz economia na URGS, né? Depois fiz mestrado em economia também na URGS, depois eu fui fazer doutorado na PUC. Então, trilhei a minha caminhada dentro da economia, sempre ela aplicada. Nunca quis estudar a economia do agronegócio, eu quis estudar ela por si mesma. E as cidades pequenas, e aí eu voltando àquela questão onde nós começamos, o Rio Grande do Sul ele tem um problema sério no Pampa Gaúcho, sério. E eu, enfim, estudei muito isso por dever de profissão, mas por interesse pessoal, em razão dessa origem da gente, né? Eu saí da metade, eu sou um retirante da metade sul. A gente está falando de Quaraí porque é o município que nós nascemos, mas se a gente falar de Alegrete, se a gente falar de Livramento, se falar de Uruguaiana, se falar de São Gabriel, se falar de Rosário, São Borja, Dom Pedrito, enfim, Bagé. Metade sul, né, e oeste. Se nós pegarmos toda a metade sul do Rio Grande do Sul, a história é sempre a mesma. E aí a gente olha o que aconteceu com a metade norte do estado, que é muito mais próspera, muito mais desenvolvida. Só que era o contrário, né? Antigamente a metade sul era a metade mais desenvolvida e a metade norte uma metade menos desenvolvida, mais pobre. E o que fez essa virada de chave, né? Foi o grão. Quando o cultivo de grãos dominou a metade norte do estado, e no metade sul a gente tinha uma atividade pecuária, começou a ter um movimento de crescimento muito poderoso. Por quê? Porque o grão ele gera uma cadeia mais longa de produção. Porque para eu produzir o boi, eu preciso de alguém que me forneça o terneiro, eu preciso de uma veterinária para fornecer produtos, e meio que é isso daí. Eu vou contratar E nós não temos terra lá para capacidade de produção, né? Tem, nós vamos chegar lá, tem os seus desafios, mas nós vamos chegar lá. Agora, quando eu planto grão, eu preciso de uma revenda de insumo. Depois que eu colho esse grão, eu tenho um volume imenso para dar cabo para ele rápido, é diferente do boi que leva entre a vaca ficar prenhe até o animal ficar pronto para abate, nós estamos falando de um intervalo entre 3 e 4 anos. Então, é um ciclo muito longo. Uma safra de 6 em 6 meses está botando grão. É a safra de verão, a safra de inverno, e aquele negócio vai. Aí eu tenho um dilema, onde é que eu armazeno esse negócio? Então, começam a surgir as cooperativas. As cooperativas, as cerealistas, aí tu vai ver assim, bom, mas onde é que elas estão? Estão na fazenda? Não, estão na cidade. Ou nos arredores da cidade. E quem é que vai trabalhar lá? As pessoas do meio urbano. Então, começa a gerar oportunidade. Aí é uma cooperativa que começa com 100 funcionários, daqui a um pouco tem 500. 500 funcionários numa cidade que tem 20 mil habitantes, já começa a não ter lugar para trabalhar. Aliás, não começa a não ter gente para trabalhar. Aí tu começa a atrair pessoas. Aí, municípios que não têm oportunidades começam a mandar a coisa que elas têm de mais caro,
O maior valor de uma cidade, de um município, não é o seu subsolo, não é o seu solo, pode ter petróleo embaixo. Não é isto. A maior riqueza de um lugar é a juventude. E não é o discurso da juventude, é porque o jovem... Não, não é isso. É tempo de trabalho. É tempo útil de trabalho. Não é por uma questão dos jovens, não é nada disso. Geração Z, Não tem nada disso. A juventude é a coisa mais cara que tem, porque o ativo mais escasso que existe é o tempo. Então, quanto mais jovem uma pessoa, mais perspectiva de tempo ela tem. E uma pessoa com 50 anos tem um horizonte de trabalho e logo de produção muito menor que uma de 20. Uma de 20 vai produzir muito mais, tem um horizonte de produção muito mais. Então, tu começa a atrair juventude. Só que daí essas 500 pessoas que estão trabalhando nessa cooperativa, essa cooperativa começa a crescer, as pessoas começam a produzir cada vez mais grãos, daqui a pouco tem 1.000, daqui a pouco tem 2.000, daqui a pouco tem 3.000 funcionários. E aqui na metade norte do estado, nós temos, eu posso passar todo o programa aqui citando cidades nessas condições. Então não tem essa gente lá. Aí ela começa a migrar do lugar onde falta oportunidade para o lugar onde tem oportunidade. Aí eu estou falando das cooperativas, estou falando da cerealista. Mas daí o cara, não, peraí, mas e agora o que eu faço com esse grão? Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer ração. Para quê? Para dar para as vacas. Não, por quê? Porque não, tem o pessoal do leite aqui. Opa, então vamos fazer uma indústria de ração. Precisa mais gente. Fortifica mais. Aí a senhora, mas leite, tu falou leite? Falei leite. Não, então vamos botar uma indústria de leite. Que começam pequenas. Tudo começa pequeno, mas vai crescendo. Aí, opa, não, para ter uma indústria de leite, sim, mas tu está produzindo cada vez mais ração, o pessoal está produzindo cada vez mais grão, sim. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos começar a produzir frango, vamos começar a produzir suíno. Queijo. Queijo. Salame. Vai produzir queijo e suíno, não, mas então vamos botar um abatedouro. Aí a senhora, mas então, e mesmo assim sobrou grão, porque os caras não param de produzir. Não, mas então vamos fazer o seguinte, vamos botar uma trading. Mas trading precisa de gente que fala inglês. Não, vamos trazer gente que fala inglês. Vamos formar os nós, vamos trazer os outros. Aí começa a aparecer as oportunidades. E cada vez aumenta o movimento de caminhão baixando, passando Santa Maria e indo para o porto. Cada vez aumenta. Não tem a dúvida. E aí, então aí as coisas... aí é caminhão, é caminhoneiro. Aí tu começa assim, mas peraí, mas eu estou tendo dificuldade aqui de melhorar o meu capital humano aqui para trabalhar nos cargos de gestão, nos cargos disso, de RH, disso. Não, então peraí, vamos botar uma universidade, vamos botar um campus. Botou um campus, então vamos começar a fazer pesquisa. Pesquisa do que a gente tem aqui. E aí começa a melhorar o que tem aqui. E aí as coisas começam a ir. Daqui a pouco o cara está pesquisando uma semente, um genoma, um negócio que vai ser vendido para o mundo inteiro. E aí as coisas... Aí vamos pegar aqui a nossa história aqui no Rio Grande do Sul. Estão produzindo esse monte de coisa, mas de onde é que vem os tratores? Não, mas vamos produzir. Hoje, 65% Horizontina. de todas as máquinas do Brasil saem do Rio Grande do Sul. Máquinas agrícolas. Horizontina, uma cidade Panambi, pequenininha, crescendo absurdo. Canoas. Então, enfim, nós temos Caxias, a gente tem um complexo industrial de máquinas agrícolas, que é uma das maiores indústrias gaúchas, é a indústria de máquinas agrícolas. E tudo isso, ela surge por causa do grão. Então veja, hoje, né, quando a gente pega assim a indústria gaúcha, qual é o maior complexo industrial gaúcho hoje? Não é a empresa, tá? É o complexo que Abates. Essa é a maior indústria gaúcha. Aliás, Abates. Inclusive é a maior brasileira também. Gado, tudo, né? Abates no geral. A gente pensa em gado porque nós somos de acostumado, lá, né? Mas é frango, porco, tudo. Frango, suíno. E lá embaixo gado. Lá embaixo gado. Então, por quê? Porque em 40 dias, 38, 40 dias, um pinto nasce, sai do ovo e é abatido. Então, a quantidade de toneladas de frango que eu consigo produzir... É igual o grão que tu fala, né? O grão é muito mais rápido. Cada 6 meses é um ciclo de grão. O gado tu leva 3 anos. O frango é a mesma coisa. Tu tem um ciclo tão rápido para bater. Cara, hoje é uma aula, né? Suíno é 110 dias. Então olha quanto tempo eu levo para produzir uma tonelada de carne bovina e olha quanto tempo eu levo para produzir uma tonelada de carne de frango ou suína. Vou te fazer uma pergunta agora. Então, tu acha que nós lá do interior, da metade sul, a gente, por ser muito bairrista do gado, porque nós perdemos a lã, nós tinha grande produção de lã, não sei por quê, que não tem mais também, o que aconteceu, se é pela produção de ovelha, abigeato. Porque o povo quer usar plástico. Não quer mais.
Então, será que nós ficamos muito focados naquilo que era o nosso e não se aperfeiçoamos para isso? Eu acho que sim, em partes, mas eu acho que não é só isso também. Então, a metade norte deu essa guinada. Só que o que está acontecendo? Hoje, nós estamos, o preço da terra na metade sul ficou bem mais baixo do que da metade norte. Tá um absurdo. Então, o pessoal começou a voltar para a metade sul para produzir lá. E os de lá começaram a produzir lá. E aí, o que começou a acontecer? Aí o pessoal do meio ambiente começa a achar ruim. Mas o Pampa... Não... Só um momentinho. Eu não tenho o direito de me desenvolver também? E eu acho engraçado, Rodrigo, quando eu vejo as pessoas, não pode produzir no Pampa, tem que seguir lá a pecuária, porque por causa do meio ambiente. Por causa do meio ambiente. Mas uma soja não faz fotossíntese, por acaso? O milho não faz fotossíntese? Que negócio é esse? E tu vai ver quem são essas pessoas, né? São professores de universidade que têm um salário alto e vão levar ele para a aposentadoria, meia dúzia ali de promotores que ganham um salário estratosférico e vão levar aquele salário para a aposentadoria. São pessoas que não moram lá, que não tem nem ideia que não usam o sistema de saúde. Quando a gente compara a metade sul com a metade norte, e eu estou te falando essas coisas, não é para criticar a nossa região, pelo contrário. Não, mas é justamente para alertar, eu estudo muito isso, não é para atacar. Porque tu quer o desenvolvimento. É para tentar ajudar de algum modo. É por amor, não é por ódio. Então, quando a gente vê assim, os caras... tu pega assim, o sistema de saúde da metade sul e compara com a metade norte tem muito mais postos de saúde. Se tu pegar assim, bioma Pampa e bioma Mata Atlântica, tá? E tu tira os municípios que são divididos, tá? Pega só o bioma Pampa e bioma Mata Atlântica, que são puros. Dá 3 milhões de pessoas no Pampa e 3 milhões na Mata Atlântica. E depois o resto vai ficar em região metropolitana e coisa. E nos municípios onde divide. Aí, então, assim, é a mesma população. 100 mil para um, 100 mil para outro. Eu não vou lembrar os números de cabeça, tá? Mas tu vai olhar assim, o número de postos de saúde, lá é o dobro, no norte. Vai olhar leitos. Hospitais, leitos. É o dobro, o triplo. Tu vai ver quanto que se gasta com saúde na metade norte e quanto se gasta na metade sul. 1,5 vez, 2 vezes. Aí tu vai ver educação. Quantidade de vagas, 1,5, 1,8 vezes a metade sul. Então, os caras estão formando mais capital humano que nós. Renda per capita, nem se fala. O único indicador que a metade sul ganha de longe da metade norte é violência. Violência nós damos de relho. É muito mais violento. Agora, o resto, é uma vitória ruim, né? O resto é tudo pior. E por quê? Por conta desse encadeamento. Aí, quando a gente começa a plantar grão lá, aí umas pessoas que não usam o sistema de saúde da metade sul, não usam o sistema educacional da metade sul, não usam a sua mamãe, sua mãezinha, não vai no posto de saúde lá da metade sul, o seu filho não frequenta a escola da metade sul, mas querem dizer para aquelas pessoas como elas têm que viver. E aí o que acontece? Os pais daquela região continuam vendo seus filhos indo embora com 17 anos, com 18 anos, como eu fui embora, como tu foste embora, porque tu não consegue fazer lá o que tu faz aqui. Isto que tu faz aqui, esse trabalho todo que tu desenvolveste, tu não conseguiria fazer se tu tivesse ficado lá. E não é porque Quaraí, a metade sul, não gostaria de ter, é porque falta estrutura. Então, enquanto a gente não explorar os nossos potenciais e começar com aquilo que dá para fazer, porque eu me lembro bem, talvez tu te lembres dessa história também, eu me lembro que tinha um vereador lá em Quaraí, quando eu era criança, tinha uns 12, 13 anos, tinha um vereador que foi meu professor de educação física, talvez tenha sido teu, não vou citar o nome dele, mas um querido, eu adorava ele. Ele foi vereador e ele queria levar a fábrica da Fruc para lá. E ele tentou foi enlajado. Não tem a menor chance. Nós temos que nos industrializar. Não vai se industrializar. A logística para lá também é muito complicada. Não vai acontecer de vir alguém de fora para criar lá. Isso não vai acontecer. Não vai. As pessoas de lá que têm que fazer. Criar. E isto só vai poder se a gente descobrir
um meio de fazer uma acumulação primária. Ou seja, reter talentos. O que eu posso produzir aqui? Eu posso produzir arroz, eu posso produzir soja, milho. E sobre isso aqui, até vou te dar um presente isso aqui. Vinícola Cainelli, que é nosso parceiro, entre todos os parceiros que estão aqui no programa, é de Bento Gonçalves. Se tu não conhece, vale a pena. A hora que tu for para a Serra e tu chegar lá, muito a Vinícola obrigado. Cainelli, então vou te dar um presente aí. Muito obrigado. E sobre isso, que eu vejo que está crescendo bastante também lá em Quaraí, a questão do vinho. Vamos deixar aqui para fazer propaganda. São essas coisas, são essas descobertas. Mas o que nós estamos fazendo lá? Bom, Quaraí não é bom para soja, porque é um solo muito raso, verões muito quentes, períodos de estio muito grandes, então soja é desafiador. Agora, tem muitos lugares em Quaraí que tem solo profundo, que se eu botar um pivô, a coisa vai acontecer. Agora, tem uma boa parte do território, é basalto, solo raso, eu não posso fazer nada de soja. Mas eu tenho que descobrir outras coisas. O vinho é uma delas. Porque o que acontece, assim, uma fazenda, Rodrigo, e aí eu vou entrar num tema que eu tenho certeza que tu domina muito mais que eu. Uma fazenda, ela não produz grãos, ela não produz carne, ela não produz vinho, ela produz energia. Isso, o vinho, a carne, o grão são meios. Ela produz energia. Uma fazenda, ela captura energia solar, aquela energia solar vai fazer fotossíntese, etc., vai desenvolver o pasto, que um boi vai se alimentar e vai capturar aquela energia e vai transformar num animal que nós vamos comer e que vai ser energia para a gente. O grão é energia, ele transforma, uma planta nada mais é do que uma usina de transformação de energia em um grão que depois vai alimentar nós ou um animal que vai nos dar energia. Então, tudo é energia. Bom, se uma fazenda, o objetivo dela é energia, por que eu não posso produzir energia em forma de uva? Por que eu não posso produzir energia solar? Por que eu não posso ter uma fazenda solar? Bom, só tem pedra? Não nasce nada porque é só pedra, mas tem uma insolação imensa ao longo do ano, por que eu não posso produzir? Vento, tem os maiores pontos de vento ali entre a divisa de Uruguaiana e Por que eu não posso ter uma fazenda de vento, uma fazenda de sol, de energia solar? Porque uma fazenda produz energia. Pode ser em forma de energia elétrica, pode ser em forma de grão, pode ser em forma de uva, de carne, mas ela está produzindo energia. Nós estamos vivos porque nós nos alimentamos, porque nós capturamos a energia do alimento, que por sua vez capturou a energia lá na Tudo é na energia e no tempo, né? Energia, claro. Então a gente tem que descobrir as nossas habilidades. Bom, Quaraí talvez para soja não funcione bem, mas para vinho com certeza, é um paralelo maravilhoso. Jabagé, que também é uma região boa para vinhos, não tão boa como aquele paralelo ali nosso, mas ali dá muito bem soja. Mas eles também têm verões que estiam. Bom, mas então vamos investir em irrigação. Foi o que ele falou agora na entrevista anterior. Lá o Márcio, que aliás quero mandar um abraço. O Márcio, gosto muito do Márcio, um grande amigo, uma pessoa que eu tenho mega admiração. A gente precisa desenvolver aquela região. E hoje está muito bem nós produzirmos uvas e vendermos para ser industrializada em Bento Gonçalves, em Pinto Bandeira, no Vale do Vinhedo, enfim, na região da Serra. Está certíssimo isso. Primeiro a gente tem que aprender a fazer uva direito, que é uma cultura nova para nós. Mas vai chegar um momento que a gente vai ter ficado tão bom em fazer uvas que nós vamos começar a fazer vinhos lá. Então, ou seja, a gente precisa ir descobrindo... Fazer vinhos vai gerar cooperativas, que vai gerar fábricas, que vai gerar a sequência que tu falou. Aí a gente começa a criar cadeia, né? A gente começa a criar cadeia produtiva, a gente começa a tornar a economia mais complexa. Quando eu tenho só a pecuária, 4 anos eu tenho que esperar. Aí tem o cara que vende o touro, o cara que vende o terneiro, o cara que compra o touro, o cara que compra o terneiro. Mas limita aí em 4 anos. O cara ali da veterinária
E a tua cadeia de produção se encerra ali, porque é uma cadeia simples. Nem um abatedouro tu tem local. Agora, e nem viabiliza. Agora, o grão, ele te gera uma enormidade de possibilidades de negócios. Então, inclusive para o setor de serviços. Não, mas eu sou advogado. Bom, eu prefiro ser advogado num lugar que tem um monte de cooperativas, um monte de empresas, um monte de pessoas fazendo negócios, do que um troço que leva um ciclo muito longo. Então, nós precisamos intensificar a produção na metade sul. E tu vê que a questão realmente, né? Agora, o que tu vem falando aqui não é uma questão industrial, trazer uma indústria, não. É iniciar da base da geração e vamos começar, né? Por que não? Da energia, transformando o solo em que realmente a gente pode construir. E está aqui o vinho, está funcionando, tanto é que as uvas estão sendo levadas, estão sendo muito bem qualificadas, né? Eu fui no Vale do Vinhedo, agora no ano passado, mais ali final do ano, eu comprei 2 caixas de vinho, da Alma Única, vou fazer aqui uma propaganda para Alma Única, por uma razão muito simples, a uva era de Quaraí. Eu ganhei de presente da Pele. Chegou, hein? Uma do Hugo. Uhum. Eu tive lá semana retrasada e eu ganhei a uva que eles têm lá do primo dela, que é no paralelo lá, que fizeram na serra e ela me deu de presente o vinho da uva deles. Eu nem tinha provado o vinho, mas quando o cara disse, não, assim, essa uva aqui é uma uva maravilhosa, uma uva espetacular, que é cultivada lá em Quaraí, eu disse, me dá 2 caixas. Então, para incentivar, para ajudar. Agora, aquela coisa que o pessoal da metade sul fica, não, vai vir alguém aqui que vai fazer alguma coisa. Não, aí tu está esperando um passe de mágica, tu tá esperando tá esperando um Salvador. Né? Salvador só teve um, né? Não tem Salvador. O nosso tempo está acabando, tu vê que a conversa, é muito boa. Eu queria deixar para as pessoas uma reflexão, e eu acho que foi muito legal. Para mim aqui foi uma aula mesmo, realmente uma aula, uma visão que eu vou levar diferente hoje de como Quaraí. Eu sempre pensei em empreendedorismo, detalhamento, que confesso que não via, e eu vejo hoje dessa maneira que tu falou, realmente teria que alguém partir para esse lado aí, porque, vou te dizer, foi uma aula e a visão é diferente. E talvez seja a uva que possa dar a virada do grão de soja que deu no norte, que dê para nós na nossa região lá. Eu queria que tu deixasse para nós uma mensagem, o que tu queria deixar para as pessoas, linkado hoje essa tua função ao agronegócio, à economia, o quanto é importante as pessoas entender o agronegócio para o nosso país. Bom, Rodrigo, podia falar tanta coisa, mas eu vou focar naquilo que me parece o mais óbvio, tá? Que o óbvio às vezes precisa ser dito. O brasileiro é um povo pobre. Nós somos pobres. E nós, no Rio Grande do Sul, somos pobres. A gente precisa botar isso na cabeça, porque passaram gerações dizendo, não, o Brasil é riquíssimo, olha as nossas praias como são bonitas, nossas florestas. Isso não paga conta. Isso não paga conta. Isso não faz com que uma pessoa que esteja com uma doença grave e não consegue uma consulta com um especialista, arrumar a consulta com o especialista. E nem a cirurgia de emergência que precisa fazer num filho, numa coisa, ou te traz uma educação de alto nível. Não. Nós somos pobres. A renda per capita do brasileiro é R$ 2.800. Só que, às vezes, nós temos uma posição como se nós fôssemos ricos. Nós agradecemos aquilo que a gente pode fazer. Não quero. O agronegócio é uma dessas coisas. O agronegócio tem uma capacidade de gerar riqueza absurda. Mas, voltando lá em Quaraí, olha o que a gente fez. Criou uma APA. Uma APA enorme que vai de Livramento a Alegrete, que a gente não consegue produzir lá. Para quê? Por um bem. O que gerou aquilo de riqueza para Quaraí? Para Livramento, para Alegrete? Mas a gente fez. A gente fez. E assim como isso, nós estamos cheios de exemplos na metade sul. Então, tem uma coisa que a gente precisa entender, e que tu falas muito isso, a virada é a partir do empreendedorismo. A virada vai acontecer quando a gente parar de formar nossos filhos para ser empregado de alguém. Se profissionalizar e transformar geradores de riqueza. É isso aí. É isso que vai fazer. É isso que vira a chave, não é numa geração, mas é isso que muda. Eu estou numa pressão, não vi, tempo de TV não é fácil. Eu queria te agradecer muito mesmo, Antônio. Eu ia falar em números, cara.
Mas eu desisti. Com essa aula que tu teve, produção, você vira em cortar um trechinho mais lá para cima, porque ficou sensacional. Nem quis falar em números com essa aula que tu vinha trazendo para nós. Te agradeço muito, de coração mesmo, isso aí. Abriu muito a minha visão sobre Quaraí, sobre o interior, sobre o Rio Grande do Sul, sobre o agronegócio. Muito legal mesmo. Eu digo que Raizcast para mim sempre é uma aula, cara, é uma transformação. É um doutorado de que eu aprendo cada coisa aqui absurda. Obrigado, espero que todos vocês tenham também gostado. E eu encerro o programa com aquela velha frase: fiquem com Deus. Raizcast, com Rodrigo Correia. Patrocínio Desinservice, Evolution, Nutrisul, Cainelli, Malé e Multi10.